mais um conteúdo para te ajudar, você que é gerente, gestor, empresário, comandante de equipes, delega pessoas. É muito importante você aprender a arte de dar e receber feedbacks, e não é fácil, não é fácil. Parece que é fácil, mas não é. Afinal de contas, nós sempre temos limitações, todos os seres humanos têm limitações, né? Através aí dessa existência humana, muitas vezes nós vamos recolhendo traumas, guardando algumas limitações, e outras vezes não, superações, outras vezes conseguimos desbloquear muitos recursos. Você vai precisar dos seus recursos de comunicação quando for dar e receber feedbacks. Dar no sentido de pertencer a um sistema que é da sua empresa. Muito líder, muito gestor comete o erro de não dar feedback. O erro de achar que não deve satisfações para ninguém da sua equipe. Mas pensa bem, se no dia a dia, se na operação não é você que está executando e você depende da força de trabalho, da dedicação, do comprometimento, da inteligência, seja a inteligência lógica, seja a inteligência emocional dos seus colaboradores, é natural que se você der um pouco mais de feedback, você receberá mais feedback. E o feedback para o líder é valioso, vale ouro. Vale o feedback do liderado para você, vale ouro. Isso pode te dar lucro, muito lucro, assim como a falta do feedback pode te trazer prejuízo. Todo mundo aqui que já foi chamado a fazer acordo no Ministério do Trabalho conheceu na pele, né, a dificuldade, a necessidade ou até o arrependimento de não ter melhorado os acordos, não ter dado um pouco mais de feedback, ter acompanhado mais o feedback do liderado, saber em que ponto que ele ficou insatisfeito, que ponto que a relação profissional entre empresa e colaborador se desgastou a ponto de, como dizem, a corda arrebentar. Então o feedback é importantíssimo. E sem falar nas metas, né? Como é que você sabe que essas metas serão atingidas? Como é que você monitora os índices de qualidade, de performance da sua equipe? É importantíssimo começar a dar e receber mais feedbacks. O feedback pode ser positivo, você vai validar o colaborador, você vai agradecer, você vai motivar, você vai reconhecer que ele fez algo muito bom, muito legal, algo bacana, que ele se superou, ou que esteja dentro das metas de produtividade, ou que seja além das metas de produtividade. Então, assim, reconhecer é muito importante. Porém, até aí tá tudo certo, né? Até aí eu sei que você não tem nenhuma dificuldade. As dificuldades costumam surgir quando o feedback que tem que ser dado não é bom, é negativo, é desagradável pra caramba. Precisa corrigir, precisa chamar atenção, precisa, às vezes, até punir de certa maneira um erro que às vezes não tem como contornar, e existe aí uma suspensão, ou existe o ressarcimento à empresa de um prejuízo que pode ter sido dado no desenvolvimento do trabalho, e realmente essa é a parte do feedback negativo, do feedback mais difícil de ser dado e que você como líder precisa aprender, tá bom? Eu vou te dar aqui algumas dicas que, se você aplicar, você vai ter um êxito melhor no feedback negativo. Até porque, se você não souber dar o feedback negativo, isso pode dar um problema muito grande para a empresa, muito grande mesmo, principalmente por parte do gerente. Porque às vezes o dono, o gestor,
o colaborador pode ter uma boa relação com a gestão e pode não ter uma relação muito boa com a gerência. Então, se essa comunicação, se esse feedback não for muito claro entre os dois, entre colaborador e gerente, os problemas podem surgir depois aí, principalmente no desligamento do colaborador, tá bom? Estou comentando aqui as variáveis que geralmente vão custar mais caro se você não prestar atenção nessa arte de dar e receber feedbacks, tá bom? Então vamos lá. Para dar um feedback negativo para o colaborador. Primeiro, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Em público, nem pensar. Com o cliente, nem pensar. O erro é seu. Liderança, se você fizer isso em público, se você fizer isso na frente do cliente, na frente do colega de trabalho, tá? O erro aí é seu. Não faça isso jamais. Feedbacks negativos tem que ser entre 4 paredes, só você e o colaborador. E ninguém vai gostar de ser chamado a atenção. Vai ser necessário você fazer um rapport para quebrar um gelo. Vai ser necessário você trazer a evidência, você segurar um pouco essa tensão que às vezes você fica bravo, irritado com o erro, não devia, querendo explodir. Você vai precisar segurar essa emoção aí, porque essa emoção não é de vingança, às vezes não é boa para o feedback negativo, tá bom? Vai precisar segurar, contar até 10, respirar, tomar um chá, fazer alguma coisa, dar uma volta no quarteirão, mas precisa conter para poder dar o feedback de maneira mais equilibrada. E aí, num primeiro momento, eu te convido a focar no positivo. No primeiro momento, eu te convido a olhar para alguma coisa que esse colaborador fez de bom. Algum ponto, algum detalhe que às vezes a raiva não te deixa enxergar. Mas você olhar para algum ponto em que esse colaborador é positivo, pode ser até a pontualidade, né? Tipo, ele está fazendo tudo errado, tratando os clientes de maneira equivocada, mas ele chega no horário, pronto, pode ser, certo? Lembre-se de algum dia que ele fez algo bom, que foi validado pela equipe, pode ser também, algum dia ele fez algo legal, valida esse primeiro, traga isso para o momento. Porque no primeiro momento você precisa criar uma sintonia com esse colaborador, senão ele não vai receber o seu feedback negativo. E de que adianta você falar se ele não receber? Se você não puder corrigir, se você não puder mudar a situação ou até fazer um acordo de demissão, se for o caso. Então é muito importante que você tenha essa clareza de trazer para o jogo, trazer para a cena algo positivo desse colaborador de forma que ele vai concordar com isso no primeiro momento. E o vínculo, o estabelecimento da comunicação vai ser colocado agora. Qual é o motivo dessa conversa? O que foi que aconteceu que não deu certo? O que foi que aconteceu que deu errado? O que foi que aconteceu que o cliente reclamou? O que foi que ele fez realmente que não se deve ser feito? Você vai trazer, você pode trazer perguntas que criam reflexão, muito bom. Às vezes, melhor do que apontar o erro é fazer uma pergunta que o próprio colaborador perceba o erro. Porque às vezes, através da conscientização, você consegue fazer um novo acordo e ele mudar até mesmo o comportamento. Mas sem a busca da autoconsciência, sem a busca da autoconsciência, ele não consegue fazer uma decisão de mudança de comportamento. O erro vai se repetir. Por isso que eu falo para você, traga uma pergunta que leve ele a refletir sobre o que ele fez, será melhor ainda. Se ele não conseguir, ajude ele a entender que o que ele fez está errado, o que ele está fazendo está errado. Faça uma pergunta para entender por que ele está agindo dessa maneira. Por quê? Te falo aqui agora, guarda isso para você. Por trás de todo comportamento existe a raiz de um pensamento. Escreve isso aí se você não sabia. Por trás de todo comportamento humano existe um pensamento raiz. Então, se você quer mudar o comportamento, mais fácil você modificar a raiz, ok? E aí você vai trazer com ele, você vai resolver isso
vai resolver esse problema, se tiver que lavar essa roupa suja, vai lavar, mas vai resolver, vai trazer à tona, vai corrigir, vai dizer como é que tem que ser feito, então, dali para frente. Então, veja só, você como gerente, gestor, líder, supervisor, sua missão é fazer acordos que são diários, acordos que são a todo momento, a todo instante, né? Então é através do dar e receber feedbacks que você melhora essa relação com os liderados, essa relação de transparência, e você também pode corrigir melhor pontos da operação que estão dando problemas, que estão dando travamentos na operação, né? Muitas vezes é relacionamento entre os liderados também que estão atrapalhando a produtividade ou a performance dessa equipe de trabalho. É importantíssimo saber dar esse feedback, seja ele positivo, seja ele negativo, de maneira a não ficar travando, né, o emocional da equipe, que a gente chama uma equipe com problema de clima organizacional. Geralmente uma equipe sem feedbacks. E é muito importante que você aprenda a dar esse feedback depois de conversado, você fechou, né, o que a gente chama um feedback burger, né, é um sanduíche onde você coloca o recheio no meio, ou seja, a parte negativa vai pelo meio, mas só que você preparou o colaborador, você entrou em sintonia, você conversou, depois você entendeu, você corrigiu ou você fez um novo acordo, seja qualquer acordo que seja importante para vocês. Às vezes o acordo é continuar o trabalho de uma outra forma e às vezes é não continuar o trabalho, ou às vezes é mudar o cargo, remanejar. O que está acontecendo? Tu tem um checklist, do profissional, tá? Então o feedback são para que você possa ajustar, ir ajustando ali o que faz parte do checklist, o que não faz parte, mas solicita-se um comprometimento, correr o quilômetro extra talvez, e isso não está muito claro para o colaborador. Às vezes o gestor quer que ele corra o quilômetro extra, mas não está claro na cabeça dele, ele pensa assim que não faz parte do trabalho dele. E também, para esclarecer isso no processo da liderança, é necessário você sentar e fazer um bom feedback burger com o colaborador. Agora me conta se esse conteúdo ajudou você. Deixa aqui nos comentários qual é a sua dificuldade ainda de dar ou de receber esse feedback dos seus liderados. Como é que você tem sobrevivido até aqui sem exercer a arte de dar e receber feedbacks? E se te ajudou, deixa o seu joinha e compartilhe aí com algum colega que precisa melhorar o seu feedback.